Oi, aqui é a Tamires do Resenhando Sonhos e esse é o Lendo em Voz Alta de Para o Lobo. Eu não sei absolutamente nada sobre esse livro. A única coisa que eu sei é que a Suma mandou o e-book pra Inclusive, gente. obrigada à editora Suma que está patrocinando este vídeo. Exatamente. Então a gente Em torce breve... com todos os dedos Nossa, para que Deus. seja bom. Desculpa. Este livro tem tradução de Ellen Pandolf e Natalie Gerhardt. Isso Nossa, aí. que os nomes bonitos, É. os sobrenomes. E tem também aviso de conteúdo sensível, porque contém cenas de magia com descrições de automutilação. Então você fique aí avisado que estamos aguardando momentos de tensão. Vamos fazer nosso tradicional ritual de ler a sinopse? E aí, a partir da sinopse, a gente tece comentários de expectativas. Tecendo o Lobão. Tecendo o Lobão, vamos lá. Destinada a se sacrificar pelo reino, Red enfrentará os perigos de uma floresta mágica para proteger aqueles que ama e descobrirá verdades perigosas por trás das lendas do seu povo. Primeiro volume da duologia Wilderwood. É um primeiro volume de uma duologia, amo duologias, inclusive, tá? E diz, Tá na moda. e diz que é uma fantasia dark, tá? O reino de Valeida não via o nascimento de uma segunda filha há 100 anos, até a rainha dar à luz Redaris, ou Red. Já começamos com uns nomes assim, que é pra dar aquela complicada. Enrique Iglesias, Jennifer Lopez, Qué rica. and mi papi chulo, Ay, mi madre. Pitbull. Irmã mais nova de Neverá. Seu propósito de vida é um só: sacrifício. Ao completar 20 anos, Red se entregará ao temido lobo. Ela vai se entregar pro lobo, galera. A floresta que faz fronteira com seu lar, para cumprir o pacto selado há 4 séculos e garantir a segurança não só de Valeida, mas também de todos os demais reinos. Carregando o fardo de um poder que não consegue controlar, Red sempre soube de seu destino e está quase aliviada por cumpri-lo. Na floresta, ela não pode machucar aqueles que ama. Será que ela vai ter algum poder perigoso? No entanto, apesar do que dizem as lendas, o lobo é apenas um homem e não um monstro. E os poderes de Red são um chamado, não uma maldição. Enquanto descobre a verdade por trás dos mitos, a segunda filha precisará aprender a controlar sua magia antes que as sombras tomem conta do seu mundo. Au! Vai ter muitos uivos nesse vídeo, pelo visto, gente. Ai, meu Deus, um lobão. Um lobão. Eu acho que a gente tem uma base que é bem conto de fadas, né? Então a gente tem isso. Esse rolê de uma filha para ser sacrificada para uma maldição não é um conceito novo, né? É um conceito que a gente já tem aí em alguns livros. Um lobo gostoso também não é um conceito novo. A minha expectativa entrando num livro assim, que já tem essa premissa pré-estabelecida de algo que já é comum, é que a autora vai saber apimentar a história com elementos diferentes. Olha, a mente do Leonardo, ela já foi lá. Promete uma fantasia dark. Então eu espero que seja um livro sombrio com algumas cenas fortes e interessantes. Eu acho que eu não lembro, sinceramente, de ter lido um livro, tipo, com selinho dark, fantasia dark, assim, do tipo, não sei se eu já cheguei a ler, real, então eu tô na expectativa pra, tipo, ver quais seriam as diferenças. Eu acho que eu tô 0 grau, assim. Pronto para ser arrebatado ao mesmo tempo que não estou pronto pra nada. Normalmente eu sempre fico hypado com as coisas e não tem dado bom. Então agora você hypada, pode ser que o jogo vire. Vamos ver. Pode ser que o jogo vire. Hoje, dia 1º de agosto, será que as 5 estrelas vêm aí? Ai, pelo amor de Deus. Tu acha que isso não dói? Parada, Red observava e esperava enquanto o medo incendiava seu peito. O sangue tocou o tronco branco e ali parou. Então a árvore o absorveu, engolindo-o como solo árido sorvendo água. Tropeçando em amontoados de folhas, Red recuou, tomando distância da árvore até colidir com outra, esta também afilada e esbranquiçada, também coberta por fungos escuros. O saiote do vestido se enroscou nos arbustos mais baixos e Red rasgou o tecido para se libertar. Finalmente. Houve apenas uma
por tempo demais. E para escapar da sentença dos reis, eles fugiram para as longínquas regiões de Wilderwood. Juraram que, se a floresta lhes oferecesse abrigo, a ela dariam tudo o que tinham, enquanto suas linhagens continuassem, que a deixariam crescer dentro de seus ossos e lhe ofereceriam socorro. Foi um juramento de sangue dado de bom grado, símbolo de sacrifício e conexão. Wilderwood aceitou o pacto, e eles permaneceram dentro de seus limites a fim de defendê-la e protegê-la das coisas que sob ela existiam. Red machucara os lábios de tantos mordiscar. Quando tentou retribuir o sorriso, sua pele se repuxou. Nossa, que chateação! Ela é irmã gêmea. Então é por assim, ó, por uma coisinha assim que ela é a segunda filha. Sim, tipo, os segundinhos lá que fizeram ela ser a segunda filha. Ela sentiu um forte gosto metálico na língua. Neve não notou o sangue. Que interessante esses nomes, né? Achei legal. Estava de branco, como todos os outros estariam naquela noite, e uma faixa prateada no cabelo preto a identificava como a primeira filha. Nevera. Ela fez um gesto com a cabeça em direção à neve, antes de voltar os olhos escuros e indecifráveis a Red. Redaris. Nossa, que nomes intensos. Dracarys. Dracarys. Red apontou para o saiote. Escarlate para um sacrifício. Um instante se passou. Isla, enfim, pigarreou. A delegação floriana chegou à tarde, assim como o mensageiro de Karsekan-Ré. A primeira conselheira meduciana lamenta por não poder comparecer, mas diversos outros conselheiros estão presentes. Ai, me perdi, viu? Tu me fez me perder, Tamires, pô. Uma silhueta familiar estava no canto do salão. Rafe passou a mão pelo cabelo preto, cortado rente à cabeça. Os dedos codimogno em contraste... Acho que o último Rafe que eu conheci era... Red se aproximou, tirou o cálice da mão dele e bebeu o líquido até o fim com eficiência experiente. Rafe curvou os lábios. Nossa, que mitidinha. Olá para você também. Tem muito mais de onde veio isso. Ei, ela devolveu o cálice. Que cedo. Nossa, não, mas eles estão falando de vinho, Leonardo. Tu que tá Eu empolgado. Olha o estado. Falou em bebê. Eles estão... E o Leonardo tá assim, tirando a roupa já. Vamos se acalmar. A irmã tinha ficado tão chocada quanto Red, quanto Eric fora anunciado como o futuro marido de Neve. Eita. A fim de cimentar o frágil tratado que retornava... Ele vai casar com a outra, mas ele tá pegando a Red, é isso? É isso, produção? Eric... E sabe o que é pior? As duas são gêmeas, né? Sim, eu tava pensando exatamente nisso. 10 de 10. Iniciando a litania das segundas filhas. Enviada no ano 210 do pacto. E vou até anotar. Vou até anotar que eu quero checar fatos, hein? Eu vou checar Hannah! Eu vou checar os fatos, Hannah. Ó. Ele não identificou a mesma coisa que eu identifiquei. Ele fica tipo... Não, do tipo, eles só mandaram porque é a menina que mantém os monstros dentro da floresta. Se não tiver uma menina, os monstros comem o reino todo, é isso? Ela era criança quando o lobo levaram o corpo de Gaia até os limites da floresta. Quando os monstros irromperam de Wilderwood um ano mais tarde. Quando a marca de Caldenori apareceu, os monstros já caçavam os aldeões nortenhos havia quase 10 anos. Tá, agora que eu entendi. Ela tinha 10, ela era uma criança, daí demorou 10 anos. Nesse período, os monstros ficaram fazendo a festa. Tá, entendi. Zapeando por aí, curtindo. Isso aí. As palavras na casca da árvore do santuário e os significados da morte de Gaia fizeram sentido. Caldenor fora enviada a Wilderwood e os monstros tinham desaparecido, tá? Ó. Sayeta, da casa Toriden, então de outra casa, de outro rei. E é a mesma casa que fez as leis. Enviada no ano 240 do pacto. Então 30 anos depois que a Calderone. Correto. Mais um nome, mais uma tragédia. A família de Sayeta era nova na governança e acreditava que a oferenda da segunda filha se aplicava apenas à linhagem de Gaia. Estavam enganados. Muito bem, Hannah, tô gostando do que você tá me explicando. Nesse momento eu tenho muitas perguntas. Primeiro, o que os reis foram fazer dentro da floresta 50 anos depois? 2, o que aconteceu com esses reis lá? 3, foi esses reis terem entrado na floresta que de alguma forma influenciou o que aconteceu com a Gaia? Ou a Gaia estava lá dentro como toda entrelaçada desde o início? E o lobo é o mesmo desde o início? Esse Ciarán é o mesmo cara? O lobo que a gente vai encontrar agora é o mesmo Ciarán? E por que as pessoas acham que
quando o lobo aceitar uma nova mulher, uma nova menina, vai libertar os outros reis. Se existe um gap de 150 anos entre os reis terem entrado na floresta e ele ter devolvido a segunda filha. Eu tenho tantas perguntas. Sim, tu tá dando tanto nó na minha cabeça, tá sendo muito difícil me acompanhar. Ó, atenção. Tamiri, segundo capítulo, véi. Você tá muito ligeira. Eu só tô assim, vou aproveitar as vibes e tal. Você não. 30 perguntas, eu tô tipo assim. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Agora me responde. Pinte, quantas saias a barata tem? Eu tenho uma só. Pedro Henrique, pelo amor de Deus, presta atenção. A barata diz que tem 7 saias de filó. 7 saias de filó. Mas é mentira da barata. Como assim? Peraí, deixa eu ver. Valeida estava presa em seu acordo, independentemente de quem estivesse no trono. A suma sacerdotisa pareceu erguer as mãos ainda mais alto. O galho que empunhava emitia sombras irregulares. Seus olhos se desviavam dos dedos e pousaram no rosto de Red. 400 anos desde que nossos deuses afastaram os monstros. 350 anos desde que desapareceram, afastados eles mesmos pela perfídia do lobo. Amanhã, quando o sacrifício atingir a idade de 20 anos, a mesma idade de Gaia quando vinculada ao lobo e à floresta, nós a enviaremos consagrada, vestida em branco, preto e escarlate. Oramos para que seja suficiente para o retorno de nossos deuses. É retornar os deuses ou os reis? Vai retornar os deuses ou os reis? Ou os deuses e os reis são a mesma coisa? É pra pegar bobo isso aqui? Aqui não passa, Hannah. Não passa. Tomara que a gente esteja muito errado. Nossa, eu queria tanto esse tombo. A carruagem de Red era a primeira da fila. A não ser pelo cocheiro, ela viajava sozinha. Uma bolsa de couro gasto ia a seus pés, cheia até a boca com livros. Óbvio que ela tinha que amar livros, né, gato? Red não sabia dizer ao certo por que os trouxera, mas pesavam contra seu corpo como uma âncora, mantendo-a conectada aos músculos doloridos e ao coração Mas, pulsante. amigo, olha só. Imagina Olha. assim, você vai ser levado pra uma floresta, tá? Você não sabe o que vai acontecer lá dentro. Morrer. Mas você vai ficar lá dentro, entendeu? Se eu tivesse fazer uma mochilinha, botar talvez algumas coisas pra eu me defender, assim. Correto. Uma muda de Os roupa, livrinhos. né? Porque vai que eu tenho que ficar lá um tempão esperando esse lobo aparecer. Levar umas cruzadinhas, uns... Era uma certeza que pinicava sua nuca e fazia pulsar a marca no braço. O lobo, o guardião de Wilderwood, o suposto carcereiro de deuses. Red não fazia ideia do que ele faria com ela agora que estava ali. Talvez ela tivesse escapado da floresta apenas para ser atirada de volta. Talvez o lobo quisesse certificar de que as árvores terminaram o que tinha começado, mas a única alternativa era ficar ali fora, sobre o crepúsculo frio e sobrenatural, esperando para ver se o portão de ferro seria suficiente para manter Wilderwood longe. Colocando a bolsa no ombro, Red marchou em frente e empurrou a porta. Ai, muito bom isso. Gostei. Ela fazia parte daquela história tanto quanto ele. Já era sua destruição iminente, preferia ser parte ativa em vez de observadora. Presas à madeira por um elo invisível. Eu gostaria de fazer aqui um adendo, tá? Pra elogiar a tradução do livro, porque tem umas palavras bem boas nesse livro, que são umas palavras bonitas, não são umas palavras feias. Às vezes a gente pega uns livros que tem uma tradução... não. Tem umas tradução com umas palavras esdrúxula. Mas esse Não livro... são umas tradução podres. É... Tá ótimo. Eu gostei também de como o livro tá bem preparadinho, assim, sabe? O ritmo do livro, por mais que os capítulos sejam grandes, acho que a gente deve ter o quê? Uns 20 páginas por capítulo, amiga? Esse seu é o menorzinho até agora, eu acho. 12 páginas. Eu já fiz o cálculo. 12. Vamos ver se vai manter isso aí até o final, né? Até agora tá ok. Mas quero ver se vai ir até o final. Por mais estranhas que fosse a luz, ela iluminava os arredores. Red estava em um saguão cavernoso, com um teto alto e abobadado, uma clarabóia com um vidro trincado, que filtrava a luz crepuscular sobre os seus pés. Eu amo a palavra abobadado. Abobadado? Achei que era crepuscular. Não, Um crepuscular abobadado. o crepuscular abobado. Abobado. Tinha se virado para Red enquanto ela encarava as mãos dele. O lobo semicerrou os olhos. Você deve ser a segunda filha. Sua mão grande e coberta por cicatrizes finas em contraste com a pele clara, soltou a caneta e correu pelo cabelo, que era preto e muito longo e caía bagunçado até a altura dos ombros. Um macho de respeito. Ele tinha se virado ligeiramente na cadeira para encará-la. E havia linhas de expressão ao redor dos olhos, mas ele não parecia ser muito mais velho do que ela. Tinha mais de 20, mas com certeza não passava dos 30. Há quanto tempo você tem 20 anos? Red quase se esquecera do machucado. Seus dedos ficaram pegajosos. Os reis não estão aqui. Do auge de sua descrença, aquela era a resposta que Red esperava.
ainda assim foi atingida como que por um golpe e deixou escapar um suspiro trêmulo. Então ainda falam nisso? A Ordem, é isso? A Ordem dos Cinco Reis, e sim, muito perspicaz. Sinto muito por desapontá-la, segunda filha. Mas os reis não existem mais! Ela não conseguiu dizer mais nada. O lobo suspirou. Bom, você veio. Cumpriu sua parte. Estamos quites. Vou pedir para que alguém te acompanhe de volta e você... Ele não quer ninguém. Claro que ele não quer, vai ter que ficar cuidando dela. Exatamente. Ele pegou a caneta entre aqueles dedos com cicatrizes. Seu tom voltou a ser sucinto e circunspecto. Toda a vulnerabilidade desaparecendo em questão de instantes. Ciaran e Gaia eram meus pais. Deixe-o lá fora e um de nós vai queimá-lo. Não. Red foi brusca. Quero ficar com ele. Quem é? Ele tá falando sempre um de nós, né? Eu mando alguém escoltar você. De que ele tá falando? Ela franziu um senho, apertando os olhos pra conseguir compreender a imagem. Um homem e uma mulher, o que parecia, talvez de mãos dadas. A mulher tinha cabelos longos, ela tinha olhos escuros. Gaia e Ciaran, os pais de Aemon. Se ela precisasse de mais provas de que ele era quem dizia ser, aquilo deveria bastar. Se ela precisasse de mais provas de que ele era quem dizia ser, aquilo deveria bastar. Ela não sabe nem de verdade se quem tá na tapeçaria, quem ela acha que é. Começou a menina tava indo tão bem. Ela tava indo tão bem, o que rolou? Tava indo tão bem. Ela entrou pra dentro da floresta e emburreceu rapidamente. O ângulo em que seu queixo estava posicionado fazia parecer que ele desafiava o observador a provocá-lo. Sabe o que funcionaria aqui? Ela ter dito assim, ao contrário, ao invés dela validar que ele era quem ele dizia ser pela tapeçaria, ela validar quem é na tapeçaria pela semelhança da tapeçaria com ele. Esses devem ser Gaia e Ciaran porque são parecidos com o Aemon, e não ao contrário. O que havia mais de um lobo, nem que o lobo atual era um jovem alto com mãos machucadas e péssimo temperamento. Aparentemente as lendas não eram muito confiáveis. Mas foi tu mesma que contou isso pra gente lá no começo do livro. Emburreceu. A verdade era que ela não fazia ideia de do que mais poderia culpar a fortaleza. Um de nós vai queimá-lo, disseram o lobo ao ver seu mano. Agora ela se acordou. A gata se acordou. Amiga, foi apenas um desvio de personalidade rápido. Havia várias portas ao longo do corredor, mas apenas uma parecia ter sido usada recentemente. Um rastro de terra e uma mancha de verde no chão marcavam um lugar onde a vegetação havia sido deslocada quando a porta for aberta. Então a porta abre pra fora, né? Pisando com cuidado sobre o musgo, Red abriu a porta com um empurrão. Com um empurrão, tu abre pra dentro. Com um puxão, tu abre pra fora. Nossa, amiga, essa tua percepção eu não tinha ligado, verdade. Uma honra, repetiu ela, as sobrancelhas arqueadas em uma expressão incrédula. Sim, é uma grande honra minha irmã ser assassinada em prol do possível retorno dos reis que vocês decidiram ser deuses. Ei! Eu gostei dessa abertura. Eu acho que gera uma certa confusão, acho que como talvez tenha dado pra perceber, a gente tava tipo, o quê? Confuso, a gente não. Confuso, mas eu acho que ela tá aos poucos respondendo as perguntas, o que é bom, porque isso significa que no final a gente vai ter respostas pra outras coisas e não para as coisas da abertura do livro, né? O que é bom, porque senão, tipo assim, a gente já vai criando teorias agora e aí depois não tem o que a gente não tem. O final do livro não é satisfatório porque a gente não tem novas perguntas pra fazer. Isso dessa sensação de que, tipo, a autora não tá segurando as obviedades. Não tá segurando as obviedades, exatamente. E que tem algumas pessoas dentro da trama que estão questionando essas coisas, sabe? Tipo, faz 400 anos que a gente tá repetindo essa mesma situação. Mas é verdade isso? Faz sentido isso? O que efetivamente está acontecendo? Né? Me agrada. O Léo não tinha gostado do interlúdio voltar lá pro mundo real, mas me agrada que a Neve, que não queria que a irmã entrasse, estivesse fazendo um esforço pra entender também melhor o que está acontecendo, porque provavelmente o esforço das coisas se resolverem aqui não vai ser um esforço só da Red, sabe? Tipo, não vai ser, de repente, não vai ser a Red que vai resolver tudo. A Neve é uma personagem muito interessante, né? Tipo, ela ser o contraponto das coisas, mas ao mesmo tempo que ela é esse contraponto, ela é muito incisiva nas coisas dela. Então, tipo, dá pra ver que ela ama muito a irmã e ela quer fazer alguma coisa diferente, tipo, da mãe delas, que simplesmente disse, não, é isso aí e acabou. Então, nesses primeiros 15% eu achei que a história evolui bastante.
Eu confesso que pensei que ia demorar um pouquinho mais pra gente conhecer o lobo. Do tipo, ia dar uma enroladinha e tal, mas o livro, tipo, ele já parte do princípio da cerimônia, já acontece tudo, ela já tá na floresta. Isso, uma das coisas que eu mais gostei é, tipo, a parte da magia, assim, de como a floresta sai de dentro dela, né? Tipo, essa ideia, assim, me lembra muito um pouco de Orquídea, né? Nessa coisa, assim, do simbolismo com a terra, né? Do tipo, por ela ir derrubar o sangue na terra e as árvores se alimentarem desse sangue, a árvore também tá dentro dela. Red estremeceu ao mergulhar a mão na água gelada da banheira, mas estava suja demais pra se importar. Tirou o vestido branco rasgado e a faixa preta e os jogou em uma pilha do chão. Aquelas peças, sim, poderiam ser queimadas. Tremendo, ela entrou depressa na água antes que o frio a fizesse desistir e esfregou os cabelos até as pontas dos dedos ficarem arroxeados, tirando graveto por graveto dos fios e os jogando no chão. Mas seu estômago roncou de novo, insistente. Em suas explorações anteriores, viram uma porta de dobradiças enferrujadas nos fundos de uma sala de jantar, a porta de onde ouvira risos e xingamentos. Red ainda não se sentia corajoso o bastante para encarar quem ou o que estivesse fazendo naqueles sons, mas estava convencida de que o local era uma cozinha. E talvez o que ser ouvira lá estivesse em outro lugar àquela altura. Eu jamais, primeiro, tomaria a decisão de tomar um banho e ficar nua num lugar que eu sei que tem coisas, criaturas ou pessoas que eu não sei quem são. Primeiro que eu nem tomaria banho. Para começo de conversa, era uma das últimas coisas que eu ia fazer. Gente, isso não existe. Pelo amor de Deus. Quer você viesse ou não, eu não libertaria nada dessa maldita floresta de propósito. E, pra falar a verdade, me esforço bastante pra mantê-la contida. Não era de grande consolo, principalmente levando em conta o de propósito. Pra onde você vai? Fazer coisas de lobo. E a mão puxou o casaco e o jogou sobre os ombros em um só movimento. Depois seguiu em direção à porta. Red tomou a decisão em uma fração de segundos e a comunicou a Eamon antes que pudesse refletir sobre a ideia. Eu vou com você. O lobo a interceptou, brusco. Ó, eu tenho uma reclamação, ó. Por que os capítulos maiores são os meus? No último que a gente gravou, eu fiquei com os grandes, então agora é a tua vez. Ficou Karma, né? Karma is not a liar, já diria Katy Perry. O céu estava quase violeta, projetando tons de preto e azul escuro na floresta ao redor deles. A luz amarelada que vinha da fortaleza iluminava apenas alguns centímetros além das paredes antes de ser engolida pela escuridão. E o chão em torno deles entrou em erupção. Ela sorriu e pequenos cogumelos brotaram entre seus dentes. Dark fantasia e dark fantasy. Não, isso é body horror. Ah, tá. Bicha, eu não sei se... Acha que desta vez será diferente? A voz não soava humana, era grave e arrepiante e oscilava no ar como se a corda mais grave de uma harpa desafinada tivesse sido tocada. Muito depois de ter ficado claro que a irmã não faria isso. Oh, meu Deus, que soninho! Soninho. Ô, amiga, um sprintzinho de cochilo pros dois. Vamos, né? Uma novidadezinha no Leva, a gente pode tirar o cochilo aqui mesmo, assim. Early the next morning. Não havia muitas delas, eram menos de 20 organizadas em fila dupla. Liderando o grupo vinha uma mulher alta e magra com cabelos cor de fogo. A sacerdotisa da noite anterior. Ela não usava peculiar colar de madeira. Ai, meu Deus, me dá o nome da mulher logo. Neve não reconheceu todos os rostos que acompanhavam. Algumas delas não eram de Valeida. Deveriam ter ficado depois da partida das irmãs. Isso causou um mal-estar vago e disforme no peito da primeira filha. Os olhos da sacerdotisa ruiva passaram por Neve, mas ela não demonstrou reconhecê-la. Houve um farfalhar quando alguém se levantou do banco oculto pelas flores. Será que esse sacrifício que elas estão fazendo não é o que está dando força para as terras sombrias se expandirem? Será que elas não estão rezando para coisa contrária do que a religião dela deveria estar rezando? Sim, eu pensei nisso. E por isso, quanto mais elas rezam, mais ele não consegue fechar como as brechas. Inclusive, eu gostei muito dessa coisa, sabia? Dessas brechas. Achei um arquétipo interessante. Nossa, meu comentário embasado. Tenha mais perguntas. Nossas preces nessa manhã, depois de nossas irmãs menos dedicadas foram embora, se provaram bastante esclarecedoras. Procurarei. Obrigada, Kiri. Ah, Kiri. Então é o nome da mulher. Neve ficou paralisada. Onde estava, segurando uma flor grande e amarela. Rick. A sacerdotisa, Kiri. Neve finalmente descobriu seu nome. Gente, também. Ô, gata. Ai, muito senhorinhas, né? Estão no café da tarde. Que isso? É um bolinho. Um bolinho. Mas congelante mesmo assim, ó. O segundo banho dela. Ela tomou banho. É o segundo banho que ela toma e a menina não come um pedaço de pão. Cheirosa.
mas de barriga vazia. A que preço, né? Os passos silenciosos no chão coberto de musgo. O vulto se ergueu outra vez. Agora perto o suficiente para que Red pudesse enxergar a face. Massas do rosto definidas, nariz adunco, olhos verdes como a primavera. A respiração dela congelou nos pulmões e o coração parou no peito. Não era possível. Ninguém, além da segunda filha, podia entrar em Wilderwood. Ninguém além dela podia atravessar a floresta. Era impossível. A neblina moldou contornos que ela reconhecia. Red se controlou o suficiente para não correr, mas por pouco atravessou a névoa e passou pelas pedras quebradas da fortaleza decaída como se estivesse em transe, mal ousando respirar, até estar a menos de 1 metro de distância, olhando para baixo, para uma cabeça familiar de cabelos escuros, para ombros e olhos verdes que ela reconhecia, para um rosto arranhado e sujo de sangue. Não sei como fazer isso, o portão é encantado, não sei se vai abrir. Eu sei como abrir. Se vai fazer parte de um deles, as sombras podem garantir um fim misericordioso pra você. Red ficou paralisado onde estava, com uma presa no momento interminável que antecede a ativação de uma armadilha. Algo estava errado, algo ali estava terrivelmente errado. Exibindo os dentes em um rosnado de frustração, Arik se atirou contra o portão. Passou a golpear a entrada com mãos que se transformavam em garras, com unhas cada vez mais longas e escuras. Ah, não é ele de verdade. Quando ele aparece, parece que é algo que a floresta tá mandando, né? Mas ele na verdade, tá dando um aviso pra ela. Ó, Wilderwood está debilitada e abalada, e os deuses que ela aprisiona estão ficando mais fortes. A floresta não vai parar de tentar entrar. Redares Valedrin, quando conseguir, vai drenar você feito um odre, e não vai restar nada além de seus preciosos ossos. O terror, enfim, estilhaçou seu frágil controle. Red gritou quando as veias verdes nos pulsos escalaram seus antebraços e alcançaram seu coração. A mão do lobo vai encontrar o sangue que está procurando. A mão do lobo pousou no ombro de Red, empurrando-a para longe do portão enquanto corria para abri-lo. Quem que tá passando essa mensagem? É os monstros que estão presos? Ou os deuses. Ou é a Mirra de novo. Não, mas a Mirra tá do lado da floresta. Certo. Né? Porque a Mirra tava atacando ela lá atrás pelo lado da floresta. E aqui, essa coisa que tá falando com ela com o rosto do Arik, que tá dando um aviso pra ela contra a floresta. Tipo, ela queima, mas não vai servir pra muita coisa. Até que você a deixe rasgar. Tipo, ela não tá falando em meu nome, ela tá falando como de outra pessoa, sabe? Uhum. E parece que todos nós vamos padecer de qualquer jeito. Eu não entendo também porque ela não quer usar a magia dela. Eu não aceito. Não aceito, velho. Acho uma palhaçada. Ela tá no meio de uma floresta que ela entrou achando que ela ia morrer. Aí ela já ganhou 24 horas ali de bônus, tá? Aí ela sabe que se ela usar a magia dela, ela consegue, de alguma forma, controlar o negócio que tá causando toda a treta aqui. Mas ela não quer usar a magia dela. Inclusive, essa magia a gente nem sabe, tipo, o que compreende também, né? Porque ela só usou na hora que eles estavam juntos lá. Mas, tipo, faz o quê mais? O que Imon desejava não era possível. Mesmo que o poder de Red fosse algo que ela pudesse usar, sua mente era refém demais do medo para que conseguisse fazer isso. Toda vez que tocava no assunto, ela era invadida por lembranças da carnificina. Isso a paralisava e a sufocava. Ai, garota, cresce! 20 anos na cara. 20 anos na cara. Ela tá no meio de um lugar que abre o chão e saem uns bichos feitos de osso e coisa estranha. Mas o que tá perturbando ela é a memória de 3, 4 corpos há 6 anos atrás. Cresce. Gata, 20 anos na cara, meu anjo. 20 anos na cara. Se o Wilderwood falhasse, se as terras sombrias emergissem por completo, se monstros andassem pelo mundo como antigamente, o que aconteceria com eles? O que aconteceria com Neve? Então, meu amor, faz alguma coisa, gata! Ela tá dizendo exatamente os motivos pelos quais ela tem que fazer o que ela tem que fazer. Mas aí ela não faz o que ela tem que fazer. Não foi esfaquear você. Pra que serve um punhal? Ele ruborizou. É sobre isso que eu queria conversar. A tensão que antecede a violência se dissipou. A pulsação de Red voltou ao ritmo normal, embora algo no olhar dele fizesse seu coração martelar no peito. E Amon correu a mão enfaixada pelo cabelo, olhando para o fogo em vez de olhar para ela. Eu já ouvi falar sobre laços do matrimônio. Dropou essa do nada, o gato, o lobo. Ela demorou um instante para processar as palavras, de tão inesperada que foi a pergunta. Acho que sim, é uma cerimônia de união, não é? Um casamento popular que não precisa de testemunhas ou bênçãos. Sim, os dois doam uma parte de si, cabelo geralmente, e amarram em torno de um pedaço do novo lar compartilhado.
A outra mão de Eamon vasculhou o bolso e tirou dele um pedaço de madeira branca. Cascas de sentinela. 2, Wilderwood dissera. Devem ser 2. O calor de compreensão se desabrochou lentamente no peito dela. Isso é um pedido de casamento. As pontas das orelhas ficaram vermelhas. Wilderwood está tentando recriar o que tinha antes com Gaia e Ciarán. Não podemos oferecer isso, não exatamente, mas podemos chegar o mais perto possível. Podemos chamar isso de voto de confiança. Você vai ter que se sentar. Red gesticulou em direção à cabeça dele. A altura de Eamon era absurda. Eu não consigo alcançar. Uma pausa. O único lugar em que ele poderia se acomodar era a cama. E ambos pareceram perceber isso ao mesmo tempo. Dado o arregalar dos olhos, a floresta vai aceitar se não consumar? Não agora que seus cabelos estavam nas mãos de Eamon. Não agora que ele passara a ser seu marido. Então, quando ela finalmente falou, foi direta. Ainda quer que eu tente usar a magia? Ele se virou para ela com um movimento abrupto. Porque eu vou. Continuou Red. Ela encarava as sombras projetadas na parte, em vez de olhar pra Eamon. Agora vai usar, né? Pelo amor de Deus. Que é um pedidinho de casamento não faz com a gata, né? Que não faz? Eu tenho medo e ela nunca me trouxe nada de bom. Mas acho que nós acabamos de fazer, vai tornar as coisas mais fáceis. E se isso pode ajudar você, ajudar a floresta, eu vou tentar. Nossa, ela de repente ficou soft, né? E a mão não disse nada, mas sua mão se moveu em direção ao pedaço de madeira no bolso, o símbolo da união dos dois. Não precisa, não quero que faça algo que não queira, não quero que faça nada que não queira fazer. Ah, meu filho, agora que a menina se decidiu, você tá dizendo que você não quer? Não. Não havia traço de verde neles, o que causara mais alívio em Red do que ela conseguia entender. Me encontre na torre do pátio quando acordar. Ele fez uma pausa, depois continuou com voz serena. Vamos certificar de que a magia não machuque você ou qualquer outra pessoa. Eu prometo, não precisa ter medo. Flash. Gato. O que você tá fazendo no cantinho, Flash? O Léo deixou você no cantinho. Tá no castigo, nenê. O nenê tá de castigo. Bebê. Conta um segredo do Léo pra gente. Conta. Tá voltando? Voltou. A gente tá em 33%, tá? A gente já passou da página 100. Então, o que estou sentindo é, diante de todas as revelações que tivemos no início, agora ela tá dando a famosa freada. Ela tá pisando na estriba do cavalo e dizendo assim, vai devagar. Pouca coisa acontece. E especialmente por causa desse rolê de, ela precisa aprender a usar o poder dela. Então vai ter toda essa fase de, vamos aprender, vamos treinar, vamos fazer testes, vamos não sei o quê. Mas eu espero que agora essa coisa de tipo, recebeu notícia, tem alguma coisa acontecendo, já seja o suficiente pra dar uma balançada. Até porque o interlúdio lá, o outro acabou com o Arik falando que tinha um jeito de resolver, né? Então, é pra daqui a pouco dar uma sacudida. Eu confesso uma coisa, eu não sei se eu comprei totalmente a rápida mudança de expressão. Entende? Do tipo assim, teve o casamento, tá? Mas eu não sei se eu comprei a suavidade com que essa coisa foi feita. Tipo assim, Foi abrupto. Isso, aceito, tá? Aceito. Mas ainda assim, uma coisinha aqui dentro de mim ainda não está confortável. Eu acho que teria... É porque assim, eu achei estranho aquele capítulo, porque ela chega e ela fala assim, depois de 4 dias eu já tô chegando com um plano, né? Isso que eu falo. Qual foi o plano? Ela não falou, né? Ela tava pesquisando, né? Eu acho que seria muito mais interessante naquele momento se ela tivesse proposto pra ele. E não o contrário. Porque aí é como se ela tivesse percebido que aquilo era isso, entendeu? Tipo, de repente... Se todas aquelas conclusões que ela tomou depois, de tipo, de repente eu me vinculando a você, eu consigo controlar o meu poder, de repente, vai ficar mais leve, de repente, tivesse sido um aprendizado dela, sabe? E ela propor isso pra ele. Porque do jeito que ele entra a porta dentro e diz, vamos casar? E ela diz, vamos, e eles já amarram ali os cabelinhos. E eu acho que ficou um pouco assim, sabe? No foco. Ficou igual o meu foco, desviou a atenção. Desviou a atenção, assim. A mão estendida na direção de Eamon. Pela primeira vez desde que o conhecera, o lobo parecia aterrorizado. Ela deveria estar se fortalecendo, começando a abrir as fronteiras novamente, não as fechando para o caso de os monstros se libertarem da prisão. Não é para isso que serve o sangue novo? É Lady Lobo. O olhar de Eamon era Lady Lobo. É Lady Lobo. Tudo bom? Bom dia, Lady Lobo, tudo bem? Nossa, que brega. Parabéns, Lobo. Ao lado dele, Fifi franziu as sobrancelhas e se levantou. Red sentiu o rosto queimar. Não tinha se dado conta de que receberia um título com o casamento.
Mas eu tenho que sair, evitar pra não ficar lembrando disso e tentar curtir o máximo possível a minha vida, né? Eamon ficou congelado no lugar, encarando com olhos arregalados uma expressão que era um misto de terror e raiva à terra, e os escombros da floresta que a clareira tinha se tornado. Depois agarrou o cotovelo de Red com força e a levou até as árvores tão rápido que ela quase caiu. Soulmere. Red tentou se lembrar de onde conhecia o nome, encontrar seu significado entre as imagens mentais de velas e pedras que ele evocava. 9h11 da manhã. Acorda, menino! Acorda, menino! Com um rosnado escapando por entre os lábios, ele olhou com raiva para a floresta que avançava, as mãos sequeando Claro que em ele tá garra... descendo sem camisa, de cabelos soltos e rosnando. É claro que ele tá descendo assim. É claro. As mãos sequeando em garras e os tendões do pescoço contraídos. O berro de Wilderwood foi ensurdecedor. Ele ficou mais alto, o cabelo cresceu e Red teve um vislumbre de folhas de era nas costas dele quando ele se moveu. O lobo e Wilderwood, enlaçando-se, misturando-se, lutando para dominar. Impedir o avanço da floresta era uma batalha íntima demais para vencer com sangue. Eamon ergueu as mãos marcadas por veias verdes na direção do corredor. Essa imagem, pra mim, tá uma mistura de Groot com Hulk. I am Groot! Aquilo a fez se lembrar daquela primeira noite, quando reprimira o próprio poder e o bloqueara, só que em escala bem maior. Ele puxara Wilderwood para si, fazendo oscilar o próprio equilíbrio interno, estalos de galhos e troncos se estendendo, até ficar em silêncio. Eamon estremeceu, caindo de 4. Vamos tomar? Bem aos poucos, as veias começaram a mudar de verde para azul. Agora estamos de Avatar já, ó, estamos de Avatar. A casca de tronco de árvore nos antebraços. Ele incorpora algumas coisas com a floresta quando ele fica loucão, mas só que dessa vez nem tudo voltou ao normal. Tipo, ele ainda seguiu maior do que ele normalmente seguiria, entendeu? O Léo esperando que o menino virasse o lobo, esperando o Jacob tá recebendo o Groot. Os funerais da ordem eram cerimônias mórbidas, e como aquele era o da suma sacerdotisa, pareceu ainda mais mórbido que de costume. O véu negro sobre o rosto de Neve fazia com que o mundo parecesse coberto de sombras. Nossa, a outra lá capotou a mulher? Me diga o que precisamos, e eu vou me certificar de que aconteça. A pausa que se seguiu foi longa e pareceu desconfortável. A linha da mandíbula de Neve estremeceu. Ela estendeu a mão e tocou o diadema que enfeitava o cabelo, ajustando-o na testa. Suponho que posso fazer isso sem restrições agora, não é? Agora que Isla morreu, agora que você é a rainha. Rainha? Mesmo naqueles... Elas vão brigar as duas pelo trono, tenho certeza. Agora. Mesmo naqueles... Só se a irmã ficar má. Seria interessante. Neve esfregava sangue do fragmento de madeira e fizeram um curativo na mão. Uma vez limpo o pingente, a sensação estranha passou. Mesmo assim, não tinha mais encostado naquilo e olhava pra gaveta onde aguardava. Vai ser isso, provavelmente, que vai ser a gota d'água pra Red. Ela vai ver que a irmã dela tá sendo corrompida pela Terra das Sombras. E aí ela vai o quê? Voltar. É. Pra salvar a menina. Putz, já desvendamos o livro inteiro. Acabou aqui o Lenda Vazal. Acabou. Vamos pular pro último capítulo. Tá, o que tu acha que vai acontecer com o teu reino se tu tirar o sacrifício de dentro da floresta? Porque teve no último interlúdio, ela fez questão de explicar que o respeito que as pessoas tinham por esse local era praticamente exclusivo do fato de que eles entregavam as segundas filhas e que a ordem tava com a fé lá. Então, assim, meu amor, parece que ela não parou pra pensar que ela quebrar esse ciclo de sacrifício vai interferir politicamente de forma drástica no governo do reino que agora é dela, pra ela cuidar. Ah, verdade. Faz sentido. Ou seja, ninguém mais vai respeitar a porra nenhuma ali. Ai, não pode falar essas palavras, palavrão. Ninguém mais vai respeitar nada no reino. Faz sentido. Nossa, amiga, foi perspicaz esse seu comentário. Eu não tinha me ligado. Nem tu, nem a Neve. Nem eu, nem a Neve, pois 2 patetas. 2 patetas, Estão esperando a chegada dela no final de semana. O clima em Hilt é ainda menos agradável do que em Valeida e não há muitas irmãs dispostas a morar lá. Estão muito felizes por recebê-la, assim como qualquer uma que recuse a entrar à Ordem das 5 Sombras. A Ordem das 5 Sombras. Bem nome de... Quem é que teve a ideia de chamar assim essa ordem, hein? Você lê o nome, você já sabe que boa coisa não é, entendeu?
A Ordem das Cinco Sombras. Mais explícito que isso? Acho que eu não sabia o que estava fazendo no santuário, que você, Kiri, o prostituto Floriano, que dividia com sua irmã, tinha um plano em andamento. Olha! Casos de família? O prostituto que você dividia com a sua irmã. Gente, que isso? Vamos com calma, Hannah. É. Aemon afastou o tecido. Abaixo havia um espelho, ou algo do tipo. Mas uma vez de refletir a imagem deles, a superfície tinha um tom fosco de cinza. Ela tem o rolê do conto de fada, mas ela bebe de um monte de histórias diferentes, né? E a neve, né, faz uma referência à Branca de Neve, né? E aí eu tava sentindo um pouco de falta desses elementos da história se encaixarem mais pro lado da neve, sabe? Porque pro lado da Red funciona. Ela é a Chapeuzinho Vermelho com seu lobo e ao mesmo tempo eles estão vivendo um arco meio Bela e a Fera. Mas do lado de lá da história, as coisas não tinham se encaixado tanto assim, né? Então, só que agora ela tá... Apesar que a gente tem o rolê da mãe, que é meio megera, né? Então é como se fosse quase a madrasta má. Mas aí agora aparece o espelho, e aí dá uma encaixada, porque é como se fosse o espelho que a rainha usava pra se comunicar. Interesting. A daga era cerimonial, na verdade. Neve nem sabia se era afiada. Tinha sido amarrada à cintura dela enquanto as criadas a vestiam com pressa, de forma tão apressada quanto todo o resto. Mas ela desembaiou sem pensar e apontou para o pescoço da antiga suma sacerdotisa. Não, pessoal, a coisa escalonou rapidamente! Ó, se a gente contar quantas pessoas morreram nessa sessão, acho que essa vai ser a terceira pessoa que vai morrer, não vai? A voz dela soava sincera, embora um fio de dúvida ainda envolvesse seu coração. Estou fazendo isso por Red, tudo isso por Red. Aí a hora que ela descobriu que a Red só não voltou porque não quis, vai ser fogo no parquinho! Aí, ó. Achei os capítulos de hoje muito interessantes. A história teve uns momentinhos que tava assim, não aconteceu nada, mas perto do que a gente teve ontem, eu acho que cresceu bastante. Essas coisas essa percepção que você teve ainda lá da parte dessa história, tipo, cruzar com outras, o Branca de Neve e tal, eu confesso que eu não tinha me ligado muito nisso quando a gente começou a ler. Aí você falou, eu fiquei prestando muita atenção, e aí, tipo, agora parece que tudo salta muito aos olhos, assim. Então, gostei de estar tudo sanguinário, mas eles estão muito pateta ainda. Eu fiquei me perguntando agora de, tipo assim, todos esses anos, quantos anos deram até a Red ir, desde o início do pacto? Muitos anos, 400. né? 400. Como em 400 anos, ninguém se perguntou de se talvez assim, gente, eu acho que o lobo não tá fazendo nada não, talvez seja outra coisa, né? Eu sabe que eu tava me perguntando muito sobre isso também, sobre, tipo assim, as coisas estarem andando muito rápido agora. Tipo, ela entrou lá pra dentro e as coisas explodiram. Mas eu acho que pode ter a ver com o fato de que, como a floresta provou o sangue dela antes, aquilo pode ter ficado mais forte, entendeu? Porque claramente esse movimento dessa nova ordem é um movimento das Terras Sombrias, né? Essas Terras Sombrias que estão contando essa história, porque tudo que a Kiri tá falando é verdade. Ela só não sabe que, ao enfraquecer a floresta e liberar os reis, ela também vai liberar os bichão, né? Que foi o que o Aemon contou pra Red lá dentro. Então, é claramente um movimento da Terra Sombria de envenenar elas pra abrir os portões e eles poderem saírem. E aí, de bônus, elas ganham os reis que elas tanto querem, né? Então, assim como elas estão contando a ordem oficial sabe uma meia-verdade e acredita numa meia-história, a Terra Sombria envenenou elas com uma meia-verdade que esconde uma meia-história, né? Então eu acredito que é esse envenenamento que tá fazendo elas... essa coisa tá mais forte agora, assim, sabe? A gente tá em 55%, então eu acredito que no restante vai ter um momento onde eles vão talvez se beijar, porque eles vão descobrir, eles estão cada vez mais enlaçados, né, nessa coisa. Eu senti que até essa aspereza da Red no início foi alterada bem rápido, assim, né? Não tanto dela, mas mais dele, porque ele tava super, assim, distante e não queria, e depois eles simplesmente agora estão muito carinhosos um com o outro, respeitosos, assim. Então achei essa rápida mudança de expressão bem, assim, não sei se comprei tanto, mas é isso. Acredito que nos próximos capítulos teremos umas bitoquinhas, umas coisas assim, e é isso. Esse foi o meu rápido comentário de 5 minutos. Eu vou ser obrigada a discordar com o Léo.
Levando em consideração o que a gente costuma ver de Insta-Love, eu acho que eles demoraram ali até um bom tempo. A relação dos dois vem da cumplicidade em torno de um bem maior, não vem de atração física, não vem de um romance bobo, que pra mim me incomodaria. Mas eu entendo, eles estão unidos num bem maior ali, eles precisam se ajudar. E eles são a única pessoa que o outro tem. Ela entrou lá achando que ela ia morrer. Aí, de repente, tá, o lobo que supostamente ia matar ela não é tão ruim assim. E aí você vê essa pessoa que, de repente, pode ser a única pessoa que você vai ver no resto da sua vida, sendo constantemente mutilado na sua frente. Você não vai sentir compaixão? Nossa, eu que sentiria frase compaixão bonita por pra um. falar, ó. Eu sentiria compasião por um completo estranho. E eu acho que isso abre as portas aqui, até porque a Red nunca foi uma menina ressentida, maldosa. Não, ela se conformou com aquilo. Então ela não é má, não tem por que ela ser má em relação a ele se ele não tá sendo má em relação a ela. Então eu até acho que, levando em consideração que poderia ter sido um Insta-Love e os dois já estarem se pegando há muito tempo dentro da história e a autora não tá fazendo isso, eu acho que existe sim argumento dentro da trama pros dois terem Assim, desenvolvido companheirismo, né? Porque ainda não é amor, é companheirismo, né? Bom, é isso. Cancela tudo que eu falei. Cancela tudo que eu falei. Isso aí, pô. Defendeu o casal. Pra você aí, ó, que diz que ela tá sempre falando mal dos casal, tá aí, ó. Amacetou. Eu sou A minha amiga se mostrou uma pessoa extremamente romântica. E a gente também venceu numa coisa que eu esqueci agora. Não teve xicrinhas animadas, nem pratos animados. É só os dois lá dentro, né? Podia ter uns bichinhos animados, né? Não ia ter. Podia. Não tem nenhum animal nessa floresta, né? Estranho. Verdade. Porque acho que faz sentido não ter, porque se tivesse, a floresta teria se alimentado do sangue, não tem? Só se sangrar, né? É verdade. Interessante essa observação aí, hein? Não tem um coelho? Eu tô muito afiada nesse leva. Tô muito afiada nesse leva. Tá demais. Tá. A minha única reclamação de hoje é que teve várias cenas muito descritivas. Nossa, a floresta é muito descritiva, não sei o que é descritivo. Daí começou a abrir os cômodos, entra no quarto dele, daí descreve o quarto dele, daí não sei o que, aí parará. Fiquei um pouco cansadinha hoje da descrição, até porque praticamente todas elas caíram em capítulos de 29 minutos que eu tive que ler. Eu tenho uma novidade. Eu também tenho uma novidade. Tinha mais amanhã pra chegar, Suma. Só que tinha mais amanhã pra chegar. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Se não chegasse... Agora a gente vai fingir surpresa pro brinde, tá? Que a gente já não viu no stories de todo mundo. Ô Suma. Olha aqui. Cadê a exclusividade? Nossa, enquanto você já abriu, eu ainda tô tentando abrir a caixa. Ó. Tirar do plastiquinho. Para o louco. Pra dar aquela chafungada no livro. Então, gente, o anúncio que eu queria dizer é que hoje oficialmente começamos a gravar o Lendo em Voz Alta. Isso aqui a gente vai ler de novo. Ó, vermelho sangue. Ai, o cheiro é bom, parece dos meus incensos. Será que é o cheiro do lobo? As histórias antigas contam que Somi deveria ter se casado com a sua mãe. Ela fugiu para Wilderwood com Ciaran, e Somi acabou preso na Terra das Sombras, com os outros reis. Mas tem mais nessa história, não tem? O suspiro de Aemon pareceu ecoar, rebatido pelas árvores que delimitavam Wilderwood. Ele matou os meus pais. Eles tinham conversado tanto sobre luto e pesar, e ali estavam eles de novo. Ela levou a mão ao ombro dele antes de sequer pensar. E deixar você sozinho? Você vive me pedindo pra fazer isso, mas não vou obedecer, Aemon. É pro seu próprio bem. Eu não vou fazer isso! Um segundo de surpresa, ambos congelados. Então eles se deixaram levar, fácil como água fluindo montanha abaixo, ou ar para os pulmões. Aemon colocou uma das mãos no quadril dela, e a outra na nuca. Ela mordiscou o lábio inferior dele, como se fosse algo que pudesse tomar para si. Ele gemeu baixo, abraçando-a pela cintura, tão apertado que não havia espaço entre eles. Red mergulhou os dedos no cabelo dele, soltando as mechas do coque, e elas roçaram nos seus pulsos. Aemon ofegou quando ela passou as unhas no couro cabeludo dele. Red pressionou o corpo contra o dele, sentindo algo profundo e desesperado. Aemon
pousou a outra mão no rosto dela, acariciando a pele com o polegar, enquanto a palma áspera e coberta de cicatrizes escorregava para o pescoço. Estou perto o suficiente? O espaço entre os lábios dele e a pulsação do pescoço dela era ínfimo. Ainda não. O beijo do dia anterior tinha surgido por medo, desespero e alívio. Esquecê-lo não seria fácil, mas seria possível. Um deslize, um lapso de julgamento, algo fácil de desconsiderar. Mas aquilo era diferente, era deliberado. Não se atreva. Ele contraiu os lábios, os olhos presos nos dela enquanto folhinhas saíam pelos cantos. Oh, que fofinho! Ela o pegou pelos ombros, um eco estranho do abraço. decidiu ainda se que ele via uma árvore ou um lobo. 3 caixas torácicas, 3 crânios, um caos de outros ossos cujos nomes ela não conhecia. Tudo que restava das segundas filhas. A voz de Aemon soou rouca e áspera. Você não quer fugir agora, Red? Porra, essa frase foi muito boa! Mas eu achei muito ceninha dele. Ah, claro, um drama. Ai, Um draminha. macho revoltado. Covarde. Achei covarde. Ao invés dele enfrentar o novo desafio e fazer diferente. Abriu uma porteira pra... Porteira. Abriu uma porta. Puxando todos os... Abriu um espaço para discussão aí. Do nada a porteira, velho. A porteira, seu. Ai, E o ai, Pantanar. olha. O Pantanar. Talvez eles tenham que consumar ali a Isso aí, relação deles. entendeu? De repente, essa floresta, na verdade, que é um outro lobinho aí correndo no meio das árvores. Do nada você virou a Juma do nada assim. Larga a mão. Ela não sabia quanto tempo ficaram deitados ali olhando para o teto e dolorosamente cientes da presença um do outro. Quando Red enfim adormeceu, seus sonhos foram ardentes. Parece que só o sonho que arde aí, né? É só o sonho que tá ardendo. Interlúdio Valadiano 5, 7. Eles contando os romanos que não sabe, né? Mas ela tá enfiando demais os meninos assim nas coisas. Aí eu fiquei me perguntando se talvez podia existir alguma coisa desse tipo. De tipo, a floresta reclamar outro lobo que não o lobo que tá lá. Só se ele morrer, eu acho. Mas eu não acho que a Hannah vai ser tão ousada assim de matar o lobo no primeiro livro. É porque, assim, a minha interpretação é que a gente, de alguma forma, vai avançar esse rolê da floresta aqui e talvez esse conceito principal que a gente tem aqui não é o mesmo conceito do segundo livro. Eu acho que, de repente, a gente vai ter que ter um outro plot. E aí o plot do lobo talvez já não exista mais, entendeu? Nós a tornamos rainha? Você tava envenenando a mãe dela? Gata. Que ela vai montar num porco aí quando ela descobrir. Ah, é ótimo que você falou. Explique o termo montar no porco pras pessoas. É tipo sair desenfreado, entendeu? Loucão, assim, loucão, tu já viu algum de vocês já viu um porco ser montado? Ele não gosta. Então ele sai assim, ó. Como se não houvesse amanhã, entendeu? Ninguém te segura. Ninguém me segura. Montei num porco. Depois vou voltar pra cá, lobo. E é melhor que você esteja pronto pra me dizer o que eu preciso fazer pra salvá-lo dessa maldita floresta. E eles também nem têm certeza de verdade que, ela consegue sair da floresta e que, 2, ela sair da floresta não vai ter consequências drásticas. Do tipo, acontecer alguma coisa... A floresta vai ficar loucona. Vai avançar pra cima do reino, vai engolir tudo. Havia uma caneta bico de pena na escrivaninha ao lado de uma pilha de papéis e livros em idiomas que ela desconhecia. Ela testou a ponta afiada com o dedo antes de a mergulhar na tinta e escrever. Volto em 3 dias e quero a cama de volta. Aemon lançou um olhar de curiosidade para o manto enquanto Red descia a escada. Então Red e o lobo ficaram sozinhos. Aemon permaneceu em silêncio. Tantas palavras não ditas entre eles e um adeus era a única que ela diria. Volto em 3 dias. Red se virou, colocou o capuz vermelho e passou pela porta, deixando o lobo nas sombras. Pra que ela escreveu o bilhete então? Ecoando nos espaços vazios. Vá se danar, murmurou ela. Wilderwood não respondeu. Red se apressou para descer a encosta gramada em direção à estrada e o vilarejo um pouco além. Sentiu os pulmões queimarem, como se o ar fora da floresta fosse diferente do que respirava quando estava nela. Poluição, né? Poluição. Red se sentiu um pouco fraca. Quando chegou à estrada, parou e apertou os olhos. Viu uma estrutura alta e estreita se erguendo na extremidade do vilarejo, perto o suficiente para perceber que era uma torre de vigia. Os olhos dela se encontraram com os de Red, azuis e frios, o suficiente para queimar. E a porta se fechou. Não sei o que eu achei desse capítulo. Foi o famoso capítulo só o suspense. Porque, tipo assim... Elas vão se conversar... Não vão...
Eu acho que a véia vai acabar enganando as duas, né? Tem cara. De tipo, na minha cabeça vem a possibilidade de ela estando ali, obviamente a floresta vai se revoltar, então o lobo vai sair da floresta pra tentar ver por que que ela não voltou ainda. E aí a floresta vai comer o resto das coisas, porque vai ter perdido os dois, assim. Não sei. Pensei nessas possibilidades aí agora. Não, eu acho que o movimento não vai ser do lobo e da floresta. Eu acho que o movimento é da sacerdotisa pra libertar os reis. E aí, com isso, ela vai soltar os bichão tudo lá dentro da floresta. Se eu tiver que esperar um ato final, esse é o ato final que eu tô esperando. Não ele vir. Não um ato de amor dele. Eu tô esperando soltar todos os bichos lá. A gente vai ficar mais um livro inteiro em suspense? Se vai, solta os bichos. Abre a brecha, fecha a brecha. Abre a brecha, fecha a brecha. Abre a brecha, fecha a brecha. Não. Abre e fecha. Então, assim, hoje eu achei interessante. Acho que agora o livro tá se encaminhando pra movimentação, até porque... E isso aí, segura o livro pra fazer o publi. Não, eu ia botar meu marcador no lugar certo. Ai, olha! Já tem um trecho de Para o Trono no final do livro. Não desliza o olho pro final do livro. Não desliza o olho. Todo mundo se segura. Todo mundo se segura. Em homenagem a todos vocês, espectadores deste vídeo, vou fazer a leitura do próximo capítulo, tá? Usando essa touca. Tá? Isso aí, entretenimento puro. Em homenagem ao lobo também, que agora tá sozinho e abandonado, tá? Foi abandonado pela Lady Lobo. Então eu vou assumir o papel de Lady Lobo e vou fazer companhia pra ele nessa leitura de capítulo. Sorrindo, ele se afastou da porta e se encontrou com Red no meio do aposento, abraçando-a. O cumprimento foi estranhamente clínico, muito diferente do que trocavam antes. O cheiro dele também estava diferente. Você está ótimo, Red. Ou será que devo chamá-la de Lady Lobo? Soube que esse foi o título do qual se apresentou para Noruscan. Neve não emitiu nenhum som atrás dela, mas Red olhou por sobre o ombro, como se o calafrio percorrendo pela espinha de neve também se propagasse pelo dela. Pode me chamar só de Red. Figura esguia apareceu na luz fraca. Kiri. Duas marcas azuladas na mão carimbavam a lateral do pescoço de Neve, assegurara, deixando-a rouca. Você já viveu bem mais do que seria útil, segundo a filha. Agora não passa de um risco. Kiri. Os olhos de Arik tinham um brilho sem cor, quieta. O corpo todo de Red era um nó de agonia. Ela analisou o rosto de Arik, procurando algum sinal de afeto. É ele que tá mandando, então? Ele deve estar possuído pelo ritmo ragatanga. Certeza. All copyright, hein? E nossas recompensas serão grandes, todos os nossos reis, em carne e osso. O nojo transpareceu nas linhas da boca de Arik, mas ele não disse nada. Arik, que se esforçava para pensar em um Wilderwood e nos 5 reis o mínimo possível. Arik, que não tinha paciência para nada que fosse considerado sagrado. Vocês não querem os reis de volta. Aemon disse, claro que disse, o garoto é exatamente como o pai, confundindo tolice com nobreza. Eu bem que achei, Ciaran, que as coisas acabariam... Eu bem que avisei, Ciaran, que as coisas acabariam mal quando ele e Gaia tramaram aquele plano idiota. Ele nunca me ouviu também. A informação entrou na cabeça de Red, mas a dor ocupava espaço demais para que ela conseguisse entender. A menção... É claro que ela não consegue entender, né? Ela só tem uma missão no final desse livro! Fico cansado de manter a ilusão. Arik baixou os braços e os traços do rosto se reorganizaram, emitindo fumaça de sombras. Red piscou, certa de que o ferimento na cabeça estava afetando sua visão. Mas as feições dele continuaram a derreter e mudar, como água escorrendo em um quadro de tinta ainda fresca. Maxilar mais marcado que o de Arik, coberto por uma barba cerrada e escura, cabelos compridos além dos ombros, em um tom entre castanho e dourado, pele clara, olhos azuis, bonito de um jeito cruel. A pessoa que não era Arik girou os ombros enquanto um sorriso aparecia no canto da boca diante da expressão horrorizada de Red. Ao seu lado, os dentes de Kiri brilhavam como os de um predador. Pergunte o nome dele, sussurrou ela. Pergunte o nome dele e estremeça. Acho que ela já sabe quem eu sou. Sou Mir. A voz saiu rouca, mas outra pessoa deseja uma audiência com você, segundo a filha. Amigo, você é muito emocionado. Aí. Preciso ler isso pras pessoas, tá? A foto botaram assim. Vem aí um hot de capa de desenho. Tipo assim, o que que tem a ver? Um hot com capa de desenho. Gente. Não. O pessoal Mas, é perturbado, alguém acertou. hein? Flávia acertou, hein?
Vocês estão lendo Para o Lobo, né? Amei a escolha. E tô lendo também. Flávia sempre à frente do seu tempo, amiga. Tu acha que ela já não tava no meu inbox me incomodando há 3 dias, perguntando que livro era que eu tava lendo? Ela e a Nansa, ó, assim, ó. Mas depois disso, o modo como as raízes entravam e envolviam seus ossos parecia uma volta pra casa. Wilderwood finalmente tinha aprendido, naquela noite em que Aemon quase se perdera totalmente pra ela. Uma marca e palavras em uma árvore e sangue invadindo não poderiam mais sustentá-la. A floresta precisava que Red a escolhesse, que escolhesse o lobo. E era o que vinha fazendo, bem aos poucos desde que o conhecera, escolhendo o cacho preto do cabelo e a textura áspera das cicatrizes e o jeito como o lábio dele se levantava só um pouquinho quando ela dizia algo que ele achava engraçado. E no fim a resposta vai ser amor, amigo, que eu falei lá no começo do livro, que a resposta do rolê era amor. É, amiga. É, gata. Mais uma vez você É, sendo gata. a nossa Tami sensitiva. Ai, A ai, Tami ai. sensitiva. Ai. As sobrancelhas baixas quando lia, como logo antes de dormir soltava um suspiro longo e suave. E Reis, a sensação dos lábios dele sobre os dela, como ele se agarrava a ela como a era subindo pelas paredes da floresta. No fim das contas, foi a escolha mais fácil que já fizeram. E o pior é que aqui eu não posso nem reclamar, né? Porque é o lógico. Porque lá no começo foi o amor que fez esse pacto. Então agora é o amor que tem que salvar o pacto. Amiga, eu te amo. Ai, eu também te amo, amigo. É só o O amor amor. que salva a gente fazer esse quadro. Ano após ano, livro após livro. Dá uma estrela à vontade de abandonar até as quase 5. É o amor que nos faz ficar. E Nossa. caramba, velho, eu fui de milhões agora. Ai, que bonita essa frase. Peraí. Olha pra essa como é bonita, ó. O sentimento floresceu. A floresta nele, dando as boas-vindas para a floresta nela. O pedaço que faltava, finalmente se encaixando no lugar. Achei bonito. Obedecendo as palavras de Red para finalmente deixá-la descansar em paz. Passou para as outras, dando a elas a mesma bênção. Primeiro Sayeta e depois Merra. Quando o crânio de Merra desapareceu, ela voltou para Aemon, piscando para controlar a ardência que sentia nos olhos. Ele a abraçou. Lyra vinha correndo pela floresta, tomada pelas cores do outono, parando de repente com as mãos apoiadas no joelho. Estava ofegante. Fifi se encontrou no portão e me mandou procurar vocês. Tem alguém na floresta. Aemon abraçou Red com mais força. A floresta deixou alguém passar? É o que parece. Ele disse que se chama Rafe. Óbvio que a gente não ia ter ponto sem nó. Que esse mundinho ia aparecer. Esse mundinho. Reis amados, Aemon, eu estou bem, muito bem. Aemon, esse é Rafe, um amigo de Valeida. Rafe, esse é Aemon, o lobo. Imaginei. O que foi que você fez com Neve? Ela ficou surpresa. Como assim? Ela sumiu, Red. Aemon ofegava, os olhos brilhavam sobre os lábios contraídos de dor. Fifi afastou Lyra e envolveu os ombros dela com o braço enquanto assistiam a tudo em um silêncio horrorizado. Por quê? A voz de Aemon soltou fraca. Por que trazer os outros? Foram eles que o condenaram. Eles são o motivo de tudo isso. Os olhos de Solmir pareciam lascas de gelo. Porque é inevitável. O retorno deles é inevitável. E quanto mais tempo eles tiverem para se preparar, pior será. O rosto do mesmo tom dos troncos cor de osso. As veias do corpo estavam enegrecidas, e os fios de escuridão se espalhavam para além dos limites da pele. Descia pelas laterais de pedra de lápide, escorrendo para o chão podre com suas raízes retorcidas se agitando na terra. Neve, entrelaçada àquela Wilderwood invertida. O processo de levar as sentinelas para a caverna tinha levado semanas, mas com um sacrifício útil e inconsciente, à disposição, Kiri e a Oden tinham criado um bosque. Red emitiu um som baixo e agudo. Ao lado do caixão, Eric fechou os olhos. Não consigo abrir. A voz de Rafe estava neutra e sem emoção. Último capítulo! Antes do epílogo. Ele pegou a mão dela e ela se encostou no ombro dele, sentindo a exaustão pesar nos braços e nas pernas, além da preocupação com a irmã e a confusão que talvez ainda estivesse por vir. Mas por um instante, Red se permitiu aproveitar a sensação de contentamento. Eram tão cinza quanto o restante do lugar, mas se ela olhasse com atenção, ainda conseguia ver traços de um castanho dourado. Você acordou, os olhos azuis se fixaram nela. Eu estava esperando. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender o conceito deles serem a floresta. Sem eles terem a função que eles tinham, que agora não existe mais essa função. Eu acho que essa foi uma coisa ao longo de todo o livro, eu acho que talvez seja uma dificuldade que alguns leitores tenham, né, de diferenciar que a floresta e o Wilderwood eram coisas diferentes, né, dentro da história. Acho esse conceito interessante, mas eu fico pensando até que ponto isso é... Como é que isso vai ser usado no futuro? E aí agora que ela dividiu a floresta em 2, né? Porque ficou metade com ele e metade com ela. Se alguém quiser fazer uma barganha, tem que fazer com eles a barganha?
E aí vai ter influência deles na decisão sobre essa barganha, porque antes a floresta era algo consciente, né? A floresta decidia o valor da barganha. Agora, quando alguém quiser tentar fazer uma barganha, como é que vai acontecer isso? Ou isso não vai ser mais algo que vai existir dentro da história? Enfim, a gente já tinha falado várias vezes que a gente, ou pelo menos eu tinha me manifestado, né, que eu achava que o segundo livro era da Neve, e eu acho que vai ser, a gente vai ter o ponto de vista dela nessa Stranger Things, no mundo invertido, né? E aí essa pessoa que deu olá pra ela é o Solmir. Eu imaginei que fosse ele também. Tipo assim, ele não tinha nenhum grande amor com esses outros caras, né? Ele tava Isso. fazendo por ele e se pudesse, né? No egoísmo dele. ali. Já que ele é o personagem que a gente conhece, de repente o próximo livro vai ser ele e ela tentando descobrir um jeito de sair de lá. Tenho dúvidas sobre como fica o reino nessa situação, porque isso vai ter que ser endereçado no segundo livro. Sim. Quem tá no comando do reino? Vai ser um daqueles caras que a gente ouviu falar? Sim. A gente não tem as duas grandes pilares do governo desse local, que é a Ordem e a Rainha. E a Red resolveu ficar dentro da floresta. Uhum. Então, assim, do meu ponto de vista enquanto leitora, uma das primeiras coisas que eu quero saber quando o próximo livro começar é como ficou essa estrutura. Por ser uma fantasia dark, eu acho que o segundo livro promete muito mais isso do que esse livro entregou. Acho que a coisa que eu mais gostei, assim, foi da execução dos mix de contos de fadas, que eu acho que a autora conseguiu beber de vários lugares diferentes e ainda assim apresentar versões diferentes, né? Então, tipo, tem os conceitos, as essências das coisas, mas essas coisas estão executadas de outra forma, que é como eu gosto de ver. Eu gostei muito que o livro teve romance, mas foi extremamente pontual e foram cenas muito estabelecidas, apesar de o conceito da história ser o amor, né? O Sim. amor que os une, é o amor que consegue reger toda a floresta e tal, blá, 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 blá. Ok. Mas eu também tenho muitas perguntas, porque antes de Gaia e Ciarán, que foram quem, né? A floresta era poder, e era um poder espalhado. E não precisava desse conceito. Só passou a precisar a partir do momento em que se faz esse pacto do lobo e da segunda filha. Isso pra mim ainda é meio, assim, não tá bem solidificado enquanto uma, como é que eu vou dizer assim, um arco mitológico. Eu não sei justificar isso. A gente tem que ir no... Confia. Mas eu acho que pro princípio da história que foi prometido, a gente teve uma execução interessante aqui, sabe? De chegar no final, a gente teve um momento épico aqui. Eu gostei muito de ver o Aemon transformado nessa entidade. Gostei do final do livro, tá? Eu acho que a gente chegou numa conclusão satisfatória, tá? Daqui da história. Não é nada diferente do que eu achei que lá, sei lá, na segunda sessão, quando a gente definiu o beabá, e aí tu falou sobre opções, eu falei, não, eu acho que o livro termina com essa conclusão, e aí no próximo livro a gente tem outro conflito. Mas eu acho que foi uma conclusão satisfatória. Mas eu teria ficado mais intrigada se o livro tivesse terminado com ele enquanto deus da floresta, a neve lá embaixo, e ela tendo que voltar pro reino pra resolver o reino que tá abandonado. Por ela caminhar um pouco sozinha também. Pra gente ver ela sendo ela. E ela até poderia ter o rolê da Lady Lobo, ela podia carregar essa coisa da floresta, mas eu queria ver ela resolvendo problemas, sabe? Que não fosse só isso. Porque eu realmente a minha maior preocupação pro segundo livro é a parte política. Porque eu fico pensando como é que ela vai sustentar essa parte política, sabe? Outros reis podem tentar tomar aquele lugar, né? Se a gente tem, tipo, não tem ninguém lá, alguém vai querer. Gostei do final. Achei um final, tipo, dentro do que foi proposto na sinopse, ela cumpriu, assim, tipo, pra mim ela não fugiu demais daquela questão de, não foi um final tão surpreendente assim, mas ao mesmo tempo me deixou feliz ver a história terminando, porque ela termina meio que com uma ideia positiva de um lado, né? Tipo, claro que a Red e ele vão atrás da neve depois, mas assim, termina um felizes para sempre. A outro lado que tá, tipo assim, todo ferrado. Aí, tipo, ela que lute. Mas uma das coisas que eu mais gostei nesse final foi o momento onde que eles estão na floresta, a neve tá dentro do caixão e tá todas as veias dela lá, tudo, tipo, com as coisas. Eu achei que essa coisa de usar a Branca de Neve e a Chapeuzinho, um
uns melhores recontos, eu acho, assim, desse jeito, sabe? Porque ao mesmo tempo que é interessante, é também muito creepy, né? Porque você não imagina, pelo menos eu não imaginava a Branca de Neve sendo contada desse jeito. Então eu acho que ela conseguiu pontuar e balancear essas coisas. E outra que eu ainda tô indeciso dentro de mim, tá? Se eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei do lobo não ser literalmente um lobão, assim, tipo, eu achei inteligente isso, porque por mais que seja indefinido dentro de mim, é legal porque você foge um pouco, né, dessa ideia do que as pessoas esperam, que, sei lá, o cara vai se transformar num lobo, não sei o que mais, papapá. Então, dentro de mim ficou indefinido, mas achei que ela conseguiu desenvolver muito bem os personagens, eu me senti apegado a partir do momento com eles dois, aceitei, no fim, o romance, aceitei o romance e todas as coisas. Gostei que a gente também não teve muitos personagens a ponto de ela desviar muito a atenção. Tipo, a gente tinha o núcleo ali e aquele núcleo era fechadinho. Tô curioso pra ver qual que vai ser a questão da Lyra e do Fife também, porque eu gostei desses dois personagens, mas acredito agora colocando a Neve lá nesse outro mundo pode ser algo muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela tá extremamente conectada a tudo que tava acontecendo com a floresta, de tipo, ela tá drenando e tá matando a floresta, ela não teve necessariamente a mesma base de sofrimento que a Red, então vai ser interessante ver a figura da Neve, da forma como ela é nesse mundo, assim. E assim, Como ela vai lidar com se é isso? o mundo ao contrário e a floresta agora tá boa, lá tem que ser muito esquisito, entendeu? Tem. Ela tem que Muito construir esse creepy. cenário de ser muito creepy, de ser tudo muito assustador. E tô curioso pra conhecer os outros 4, né? Os outros 4 reis. Mas foi isso, foi uma história que eu gostei bastante, bem mais do que eu imaginava. Acho que foi legal eu não ter vindo com expectativas pra esse. Porque aí, quando as coisas aconteciam, A única eu ficava expectativa do empolgado. Léo era que o lobo virasse um lobo. Mas eu achei inteligente ele virar o Groot. Eu quero sentir mais ela usando a própria magia dela. Coisas que me incomodaram, eu acho que nesse livro só foram coisas muito pontuais, assim, de texto mesmo. Que Essa eu é acho... uma coisa que eu acho que a gente pode falar, que é o seguinte. Ontem, depois que a gente já tinha parado de gravar, eu e o Léo fizemos um comentário que era tipo, nossa, como a gente... Porque a gente gravou esse livro em 5 sessões, que é uma semana, tá? Que pra gente, do tamanho do livro, a gente não tava esperando que fosse. E aí a gente tava, nossa, mas que estranho. Porque a gente não se propôs em gravar uma semana, né? A gente começou a gravar e foi ver o que dava. E a gente achou que ia demorar mais tempo e tal. E aí a gente comentou o quanto tava sendo fluida essa leitura, né? E aí eu olhei pro Léo e falei assim, Léo, é que é bom a gente ler um livro de vez em quando, que a gente não tem que reclamar cada página do que tá acontecendo. E aí isso veio como uma lição, assim, porque eu sei que vocês, audiência aí, gostam de a gente pegar livro pra macetar, mas como é cansativo! Como é cansativo se estressar com um livro, sabe? E Sim. esse é um livro que, assim, a gente parou em vários momentos pra montar o quebra-cabeça da história, mas quando a reclamação veio, ela era de coisas pontuais, tipo, a protagonista tendo os lapsos de burrice dela, que de vez em quando ela tinha. E agora, no final, né, uma coisa que tava incomodando até mais o Léo do que eu, a gente reparou um vício bem grande de linguagem, assim. Tem uma série de palavras que foram constantemente repetidas ao longo do livro. Eu acho que ela escreve bem, tá? Eu acho que dos livros que a gente pegou esse ano, provavelmente, é um dos meus textos favoritos. Lembra que você falou da questão da descrição? Sim. Eu acho que também foi muito pontual. Tipo, você reclamou, acho que eu contei disso, assim, dessa descrição excessiva umas 2 vezes. E isso, perto do que a gente normalmente é acostumado a ler, é muito pouco. De resto, eu achei que ela foi, se me perguntasse um livro, assim, de reconto, de, sei lá, contos de fadas, eu recomendaria muito esse livro, assim. Eu acho que tudo foi feito com muito cuidado em alguns pontos, assim. Então, Dona Hannah tá de parabéns. O primeiro livro do Leva do ano que a gente tá... A gente já gravou Vai ser 2 isso. levas esse ano, tá? Vocês só viram um, porque ele vem mais pra frente pra vocês. Mas foi estressante também. Acho que essa palavra pra colocar aqui foi um pouco estressante também a leitura. Então, entre o primeiro, que foi o que vocês viram, o segundo, que vocês ainda não assistiram, vão assistir só lá em outubro, novembro, e essa foi a nossa melhor leitura no Leva. E eu acho que de todas as histórias que eu mencionei pro Léo, que foi Entre Férias e Flores, Os 6 Grows, Garotas de Neve e Vidro, qual foi o outro que eu li também, que era um reconto?
Agora Seis eu não- Girls é muito bom. Agora eu não vou lembrar, mas pra mim, esse aqui fica em segundo lugar. A Hannah, ela ainda tem muitas respostas pra me dar. O bom de duologia é que a gente não tem tanto tempo pra ouvir a história, pra receber a história, mas também é um espaço mais contido, onde os autores têm uma oportunidade de contar uma história mais concisa. A gente resolveu praticamente, tirando coisas pontuais, que foram essas que a gente mencionou, a questão mitológica do livro tá resolvida. Sim. Agora é uma Todas questão as perguntas feitas no início foram respondidas. agora é uma questão de entender como dobrar as regras dessa mitologia pra fazer as coisas acontecerem. E é aquela coisa, você vai lendo esperando a Chapeuzinho Vermelho, você ganha, não obstante, a Branca de Neve também. Pra mim foi umas 4 estrelas real, assim, umas 4 estrelas dada, muito com gosto, sabe aquela dadada com gosto? Quando a gente já tem uma base mitológica desenvolvida, que isso vai se basear, e tu já conhece isso, eu acho que você já entra esperando uma coisa mais leve, sabe? Então, o meu nível de expectativa já é diferente, sabe? Eu não espero que, tipo, ela me entregasse, tipo, a história mais complexa e inovadora que eu já vi na minha vida, sabe? A fantasia mais revolucionária. Não, eu esperava algo baseado em algo que eu já conheço muito bem. Numa comparação assim, a execução conta muito mais do que a surpresa. E aí, quando o livro é bem executado e ele tem surpresa, é aí que ele fica tipo, tá, ela conseguiu pegar isso e transformar numa coisa que é dela. Sim. Esse livro não é dos irmãos Green, esse livro é da Hannah Witten. Eu tô indo editar esse leva, assim, O Léo tão tá muito feliz. Não, Nossa, eu também é tô muito feliz, paz, eu também tô amiga, muito feliz, é eu tô muita muito paz. feliz. Então, muito obrigada à Suma por ter nos proporcionado esse leva, tá? Muito obrigada mesmo, estamos aqui sempre disponíveis, tá? Inclusive, nos chame para o trono. Segundo! Para o trono. Ó, a gente tá tão pensando nesse próximo, Suma, que a gente nem leu aqui, ó, a sequência, a história continua em Para o Trono. Então, assim, pensa com carinho. Pode contratar, inclusive, a gente pra... Ou o Léo também, né? Só eu não precisa contratar. Pra ler o primeiro capítulo de Para o Trono. Então é isso. Se por acaso você chegou até aqui e você não leu Para o Lobo... Faça o favor, tá, de ir olhar, de ler, especialmente se você gosta de contos, mas se você não gosta também, eu acho que esse é um livro interessante, porque as coisas não é tão escrachada, sabe? Então é uma boa oportunidade pra você conhecer uma história que já vai ter alguns elementos que você vai conhecer, mas ao mesmo tempo vai trabalhar um rolê completamente diferente. Não esqueça de deixar o seu joinha ali embaixo, de comentar se você já leu ou não Para o Lobo. Se você não leu, leia, tá? Siga-nos nas nossas redes sociais, o Catarse da Tami tá aqui, vai lá, dá dinheiro pra gatinha, gata, garota. E a gente nos vê não, deu um erro na minha correção de... Nós nos vemos muito em breve, pois logo mais tem outro Lendo em Voz Alta. Se a gente tá muito trabalhador, entendeu? Reza a lenda que vai ter Lenda em Voz Alta em agosto, setembro e outubro. O Léo processando a informação. Se o processamento do editor funcionar, a gente vai ter em agosto, setembro e outubro. Um beijo. Hoje eu vou mandar um beijo na boca de você, meu telespectador. Um beijo de lobo na boca de vocês. Um beijo de lobo. De um lobo de verdade, não do Groot. E a gente se vê em breve. No próximo. Tchau, gente.